Há muitos séculos, em uma era longínqua, existia um homem chamado Noé. Ele vivia em uma época em que a humanidade estava imersa em corrupção e decadência moral. A terra estava cheia de violência e maldade, e as pessoas haviam se distanciado dos caminhos justos. Noé, no entanto, era diferente. Ele era um homem justo, íntegro e temente a Deus. Certo dia, em meio a seus afazeres diários, Noé teve uma visão. Uma visão que mudaria não apenas sua vida, mas o destino de toda a humanidade. Deus, em sua infinita sabedoria, revelou a Noé que uma grande inundação estava prestes a varrer a terra, destinada a limpar o mal que se espalhara por todos os cantos. Noé foi escolhido para uma missão divina, em construir uma arca para salvar a si mesmo, sua família e representantes de cada espécie animal da terra. A princípio, Noé ficou perplexo com a magnitude da tarefa que lhe fora confiada. Construir uma embarcação que seria suficientemente grande para abrigar tantos animais e resistir à tempestade iminente era uma empreitada desafiadora. No entanto, ele não hesitou. Noé sabia que precisava obedecer ao chamado de Deus, mesmo que o mundo zombasse dele. A jornada de Noé começou com a escolha do local para a construção da arca. Ele procurou uma área espaçosa e firme, dedicando-se à tarefa com determinação e fé inabalável. Noé não estava sozinho em sua empreitada, seus filhos e sua esposa se uniram a ele, trabalhando incansavelmente na construção da arca. Eles enfrentaram desafios, críticas e zombarias daqueles que não acreditavam nas palavras de Noé, mas sua convicção permaneceu inquebrantável. Os anos se passaram e a arca começou a tomar forma. Noé seguiu as instruções divinas detalhadamente, garantindo que cada detalhe da embarcação fosse construído com perfeição. Ele escolheu madeiras resistentes, impermeabilizou a arca com betume e construiu compartimentos espaçosos para acomodar os animais. Noé e sua família dedicaram suas vidas a essa tarefa monumental, e a arca, gigantesca e majestosa, começou a destacar-se na paisagem. Enquanto a arca estava sendo construída, Noé também se dedicou a outra tarefa: advertir as pessoas sobre a iminente catástrofe. Ele caminhava pelas ruas, falando sobre a mensagem que receberá de Deus e instando as pessoas a abandonarem seus caminhos pecaminosos. No entanto, a maioria o ignorava, ridicularizando-o e zombando de suas palavras. A incredulidade era generalizada, e Noé sentia o peso da solidão enquanto prosseguia em sua missão. Finalmente, o dia chegou. As nuvens escuras começaram a se formar no horizonte, e as primeiras gotas de chuva caíram do céu. Noé, sua família e os animais entraram na arca, selando suas portas conforme as instruções divinas. Então, a chuva começou a cair incessantemente, como nunca fora vista na terra. As águas do dilúvio cobriram montanhas e vales, engolindo toda a criação. Dentro da arca, Noé e sua família enfrentaram um período de espera ansiosa. O rugido dos trovões ecoava, enquanto as águas tumultuavam do lado de fora. No entanto, Noé permaneceu confiante, sabendo que Deus estava cumprindo sua promessa de purificação. A arca flutuava sobre as águas, protegendo os seres vivos abrigados dentro dela. 40 dias e 40 noites se passaram antes que as chuvas finalmente diminuíssem. Noé soltou uma pomba, que voltou com um ramo de oliveira no bico, sinalizando que a terra estava seca novamente. Com gratidão e humildade, Noé agradeceu a Deus pela salvação e pela renovação da terra. À medida que as águas recuavam, a arca repousou sobre o Monte Arara. Noé, sua família e os animais deixaram a arca, testemunhando um novo começo para a humanidade. Deus renovara sua aliança com Noé, prometendo que nunca mais destruiria a terra por meio de um dilúvio. A jornada de Noé não terminou ali. Ele e sua família enfrentaram os desafios de recomeçar a vida em um mundo pós-dilúvio. No entanto, a história de Noé e a arca tornou-se um legado, uma narrativa que transcendeu o tempo e inspirou gerações a buscar retidão, obediência a Deus e esperança em tempos de desafio. Noé é lembrado como um homem de fé inabalável, que enfrentou o ridículo e a adversidade para obedecer ao chamado divino. Sua jornada é uma epopeia de perseverança, confiança e renovação, mostrando que, mesmo diante das tempestades da vida, a fé pode ser a âncora que nos sustenta. E assim, a história de Noé e sua arca continua a ecoar através dos séculos, ensinando-nos valiosas lições sobre fé, obediência e a promessa de renovação divina.
Com a terra agora seca e os céus clareando, Noé, sua família e os animais começaram a descer da arca. Eles se depararam com um mundo transformado, um renascimento após a purificação divina. Noé, agradecido pela proteção de Deus, construiu um altar e ofereceu sacrifícios como expressão de sua gratidão. Deus, em resposta, renovou sua promessa de não destruir novamente a terra por meio de um dilúvio, selando a aliança com um arco-íris no céu como símbolo da promessa divina. Noé, agora encarregado de repovoar a terra, enfrentou os desafios de recomeçar. Ele plantou vinhas, construiu cidades e viu sua família crescer. No entanto, à medida que o tempo passava, surgiram desafios internos entre seus descendentes. A humanidade, ainda propensa ao pecado, enfrentou lutas e discordâncias. Os filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé, tornaram-se os progenitores de diferentes nações, cada uma com suas características e destinos únicos. Noé, como pai e avô sábio, procurou orientar suas gerações futuras no caminho da justiça e da adoração a Deus. Ele compartilhou suas experiências, os desafios superados e a importância de viver em harmonia com as leis divinas. Noé também deixou um legado arquitetônico. A arca, que testemunhou o dilúvio e a renovação da terra, permaneceu como um monumento e um lembrete da fidelidade divina. As gerações seguintes reverenciaram a arca como um símbolo de esperança, fé e obediência, uma estrutura que resistiu às tempestades e emergiu triunfante. Entretanto, mesmo com a bênção da renovação, a humanidade continuou a enfrentar suas próprias batalhas. A história de Noé e a arca tornou-se uma epopeia que ecoou através dos tempos, oferecendo ensinamentos sobre a natureza humana, a necessidade de redenção e a promessa de um novo começo. À medida que as gerações se sucediam, a história de Noé inspirou artistas, poetas, líderes religiosos e filósofos. A arca tornou-se um símbolo duradouro de refúgio em tempos de tormenta, representando a fé que supera as adversidades. As lições de Noé sobre paciência, confiança em Deus e a importância da retidão continuaram a ser transmitidas de geração em geração. Ao longo do tempo, diferentes culturas incorporaram a história de Noé em suas tradições e mitologias, adaptando-a às suas próprias perspectivas e crenças. No entanto, a essência da narrativa permaneceu universal, a busca por renovação, a esperança em meio à tribulação e a crença inabalável na providência divina. Noé, ao longo de sua vida e além dela, se tornou um símbolo atemporal de perseverança e fé. Sua jornada, desde a construção da arca até o estabelecimento de uma nova vida após o dilúvio, personificou a capacidade humana de enfrentar desafios, superar obstáculos e encontrar significado mesmo nas circunstâncias mais difíceis. Enquanto o tempo avançava, a história de Noé continuou a ser contada, transmitida oralmente, escrita em pergaminhos e preservada em textos sagrados. O mito se transformou em uma lenda, e a lenda em uma parábola. O legado de Noé ecoa através dos séculos como um lembrete de que, mesmo nas tempestades da vida, a fé, a obediência e a esperança podem nos conduzir a um renascimento e a uma promessa de um novo amanhecer. Para os cristãos e servos de Deus que encontram inspiração na história de Noé, que transcende os tempos como um testemunho de fé, perseverança e redenção, a mensagem é atemporal e reconfortante. Assim como Noé enfrentou os desafios da construção da arca e a incerteza do dilúvio, vocês também podem encarar as adversidades da vida com confiança e fé. A história de Noé não é apenas uma narrativa antiga, mas uma lição contínua sobre como Deus pode conduzir seus filhos através das tempestades, guiando-os para um renascimento e um novo começo. Que a arca de Noé, símbolo de proteção divina, inspire a confiança em seu caminho. Ao enfrentarem os dilúvios pessoais da vida, lembrem-se da promessa de Deus de estar sempre presente, guiando e sustentando aqueles que depositam sua fé nele. Assim como Noé testemunhou o arco-íris como sinal da aliança divina, que também possam ver as promessas de Deus se desdobrarem em suas vidas. Que os momentos difíceis se transformem em oportunidades de crescimento espiritual, e que a esperança floresça mesmo nas situações mais desafiadoras. Noé, como servo de Deus, nos deixou um legado de obediência, paciência e confiança. Que essas virtudes guiem os passos de cada cristão e servo de Deus, fortalecendo-os diante das tormentas e encorajando-os a perseverar em sua jornada espiritual. Que a história de Noé não seja apenas um conto antigo, mas uma fonte contínua de inspiração e guia. Ao construírem suas próprias arcas ou espirituais,
possam permanecer firmes na fé, sabendo que, assim como Deus preservou Noé e sua família, Ele também é fiel para preservar e guiar cada um de seus filhos. Que a história de Noé sirva como um lembrete de que, mesmo em meio às tempestades, Deus é a rocha inabalável sobre a qual vocês podem se apoiar. Continuem a confiar, a adorar e a seguir a vontade divina, sabendo que o Senhor é um Deus de renovação, restauração e amor eterno. Que a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, guarde seus corações e mentes em Cristo Jesus, assim como guardou Noé durante o dilúvio e o guiou para um novo começo. Amém. Espero que tenham gostado de mais esta história bíblica. Se inscreva e compartilhe em nossos vídeos. Muito obrigado e que Deus os abençoe.